E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui com a nossa segunda aula, tá, da nossa primeira semana do ciclo de geografia, tá? Então, na última aula a gente falou um pouquinho sobre os tipos de conhecimento, né? E hoje a gente vai continuar com essa revisão do conteúdo, falando um pouquinho sobre a origem e os modelos de universo, tá? Sempre lembrando que a gente vai dar prioridade aqui à versão científica do processo. Tá? E é interessante que mesmo dentro dessa ideia de versão científica, como a gente falou na última aula, tá? A ciência trabalha com modelos e dependendo da situação, dependendo dos experimentos e dependendo da observação adquirida e das capacidades técnicas adquiridas, a gente vai ver ao longo da história o modelo de universo, o modelo cosmológico, né? Ou seja, da ideia de cosmo, tudo que existe, né? Tudo que está dentro, tudo que sempre existiu. Tá? A gente vai ver que, de certa forma, essa ideia de cosmo, de um universo organizado, ele vai mudar ao longo dos anos até a gente atingir o modelo atual, a visão atual, né, de um universo que teve um início em um fenômeno chamado Big Bang e de que atualmente está num processo de expansão. Tá? Mas espera aí que eu tô me adiantando, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como o universo surgiu, vamos falar um pouquinho sobre a evolução da astronomia, tá? E vamos falar um pouquinho também da diferença entre a astronomia e a astrologia, fechando falando um pouquinho sobre a estrutura geral do universo conhecido, tá bom, gente? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre o universo é de que ele, ou pelo menos, né, sobre o espaço, é de que desde muito, muito antigamente, tá, desde da pré-história, o céu sempre chamou a atenção do ser humano, tá, principalmente em uma época anterior à luz elétrica. Por quê? Porque se a gente parar para pensar direitinho, imaginem só uma realidade onde a única fonte de luz é uma fogueira e que ao longo da noite essa fogueira vai se apagando, né? Na escuridão total, o céu sempre se destacou e sempre pareceu ao ser humano um local de conforto, um local, né, de mistério. Tá? Então a gente vai ver ao longo de toda a antiguidade o ser humano só apenas com o olho nu, né, construir complexos modelos, né, que conseguiam inclusive prever determinados fenômenos astronômicos. Porque se tem uma coisa interessante sobre o céu é isso, ele muda, mas ele muda dentro de um padrão que pode ser percebido, ele muda dentro de um padrão que se você ficar prestando atenção, né, ele consegue ser calculado, consegue ser, né, equacionado direitinho. Tá? E, inclusive, durante muito tempo, esse padrão, essa mudança constante, sempre trouxe a ideia de perfeição, de calma, de serenidade. Né? Então, desde a antiguidade, nos escritos antigos, nos escritos astronômicos antigos, a gente vê a ideia do céu como um lugar perfeito, né? Um lugar onde os defeitos não existem, um mundo ideal. Tá? Aliás, muito dessa primeira visão de uma perfeição completa vem lá dos primeiros filósofos, né? Platão, Aristóteles. Ao observar o céu, como que eu posso dizer? Eles conseguiam adequar a sua teoria, a sua visão de mundo àquele céu que eles estavam observando. Tá? Agora, nem tudo são flores, né? De certa forma, apesar de todo um padrão, de toda uma observação possível de ser feita, principalmente pelas estrelas, pelo Sol, pela Lua, existia, e ainda existe, né, uma categoria de corpos celestes cujo qual o seu movimento era inexplicável, né? E esse grupo foi denominado de planetas. Né? E que, se você for buscar a etimologia da palavra, vem de errantes, né? Aqueles que se movem. Por quê? Porque o padrão de movimento dos planetas na abóbada celeste é um padrão único, totalmente diferente das outras estrelas, ou seja, de certa forma caótico, perto de toda aquela perfeição. Então, durante muito tempo, prever, né, o movimento dos planetas, e lembrando que
todos os planetas visíveis a olho nu, cada um tinha um movimento específico, uma revolução, né, específica que causava, né, muita perplexidade entre os antigos astrônomos, tá? Então, durante muito tempo, né, o ser humano tentou calcular esse movimento, tentou prever esse movimento. E ainda na antiguidade, tá, a gente vai ter na figura do Ptolomeu o primeiro grande modelo cosmológico que vai conseguir se adequar ao que se observava. Né? Então, Ptolomeu ele conseguiu visualizar um universo aonde, aí que está aqui nas figuras, vocês podem ver, essa figura aqui é uma visão do Ptolomeu para o universo de acordo com as observações que ele tinha. Né? Então, ele conseguia colocar a Terra no centro, e isso para os antigos era óbvio. Né? Então, antes de todo o desenvolvimento da cinemática, antes do desenvolvimento da física, antes de a gente entender, né, que a gente não sente o movimento, a gente sente realmente a aceleração. Tá? Então, antes de se ter a ideia, né, de que a Terra girava sobre seu próprio eixo e coisa e tal, era mais do que lógico, mais do que evidente de se deduzir, né, de que a gente estava numa posição central e estática. Tá? E Ptolomeu via o quê? Via então a Terra no centro de uma grande abóbora, né? E essa abóbora ela se movia, né? Ela se movia e todos os corpos celestes estavam presos a determinados círculos, né, de cristais imersos em um grande material que seria o éter. Né? E aí então ele colocava a Terra no centro, né, alguns planetas visíveis, né, como Mercúrio, Vênus, colocava o Sol a uma determinada distância entre, né, os corpos celestes, tá? E aos planetas mais distantes que possuíam um padrão de movimento, né, que de vez em quando é engraçado porque quando você olha um planeta, ele chega num determinado momento, né, todo dia você vai olhar o planeta todo dia na mesma hora, sei lá, 8 horas da noite, você vai ver um planeta, sei lá, vai ver Júpiter. Ele todo dia vai nascer numa posição, ele vai estar numa posição diferente às 8 horas, de acordo com o movimento natural da abóbada, né? Só que o que acontece? Num determinado momento, esses planetas eles faziam o quê? Eles fazem um recuo, né? Então, esse recuo que era o problema nas observações dos antigos astrônomos. Né? Como calcular, como prever isso? Então, Ptolomeu ele resolveu essa questão, né? Criando, imaginando grandes círculos, né? Onde esses planetas estariam presos e girando. Né? Então, ao colocar esses grandes círculos e no final da abóbada, né, colocar as estrelas, ele estava dizendo o quê? Ele conseguia adequar a realidade que ele estava vendo, tá, a um modelo de cosmologia, a um modelo de universo. Tá? Esse modelo, inclusive, se encaixava muito bem na visão que veio posterior, né? Na visão da Igreja Católica. Aí você tem que pensar que a Igreja Católica, numa realidade, né, onde a religião comandava todos os espectros, né, todos os aspectos da vida humana, né, ela estava em todas as esferas. Então, ela inclusive no conhecimento, na filosofia. Tá? E a visão de Ptolomeu era perfeita para a Igreja. Por quê? Porque no mundo onde o ser humano é criado, ele está num palco que foi criado por Deus, né? E ele próprio é a imagem e semelhança de Deus, então é um palco central, ele tem uma figura central no cosmos, né? Na cosmologia cristã. Então, essa visão de uma Terra no centro do universo, com todos os corpos celestes girando em volta, inclusive o Sol, né, era perfeito. Né? Essa ideia também de Platão e Aristóteles, do céu ser perfeito, que os círculos e as figuras no céu eram perfeitas, né? Harmônicas, isso tudo condizia direitinho com aquela visão, né, de um universo criado por Deus para os seres humanos. Então, o que acontece?
durante milhares de anos, a visão de Ptolomeu ela vai prevalecer, né, como a verdade absoluta, chegando a um nível de dogma, né, ou seja, questionar essa visão, né, que num primeiro momento era uma visão filosófica, tá, que poderia ser facilmente contestada em qualquer outro ambiente, ali naquele momento, com a Igreja Católica dando respaldo, isso se tornava um pecado, uma heresia. Tá? No entanto, as evoluções nas observações, elas continuaram, ou seja, mesmo que durante alguns milhares de anos a visão de Ptolomeu prevaleceu, lá no final da Idade Média, no início do período do Renascimento, novas formas de se ver o universo, elas começaram a ser questionadas, elas começaram a ser apresentadas. Um dos primeiros, né, cientistas, um dos primeiros astrônomos, e aí a gente já está falando de um período de renascimento, ainda não é ciência como a conhecemos, mas um retorno à razão, um retorno ao pensamento racional, né? Um retorno ao questionamento da razão, ao questionamento do conhecimento estabelecido. Então, nesse período é que você vai começar a ter os novos modelos, tá, de realidade. E uma das primeiras figuras a questionar a visão de Ptolomeu de cosmos, né, vai ser Copérnico. Por quê? Porque a visão de Ptolomeu ela conseguia prever os movimentos dos corpos celestes com uma certa exatidão, mas ainda era muito impreciso, de acordo com as observações tomadas ali. Então, quando Copérnico, e vejam só, sem nenhum instrumento astronômico nem nada, ele simplesmente, de forma mental, racional, ele deslocou o Sol, que ali ocupava a terceira órbita da Terra, a gente poderia dizer assim, quando ele deslocou o Sol para o centro, né, e a Terra para a terceira órbita, ele conseguiu, né, observar que essa estrutura de cosmos, né, ela encaixava completamente nas observações astronômicas. Então, ela trazia uma precisão nas observações que o modelo Ptolomeu não conseguia. Tá? Agora, a gente ainda está falando de final da Idade Média, então ainda é um período em que a Igreja Católica tinha uma força muito grande e aí a gente já está começando a ter toda uma questão de questionamentos sobre a própria Igreja. Então, o que acontece? Ela vai cair, né, em cima na tentativa de reprimir essa ideia. Tá? No entanto, alguns anos depois, Galileu, já fazendo uso, né, de um telescópio, já fazendo uso, e aí vale lembrar que tem muitas pessoas que acham que Galileu inventou o telescópio. Isso não é verdade, né? O telescópio já era uma invenção antiga, muito provavelmente uma invenção muçulmana. Alguns dizem até que talvez uma invenção indiana que os muçulmanos adaptaram, né? No entanto, o Galileu ele tem uma virtude que ninguém tinha, né, testado, que é apontar essa luneta para o céu, porque até então a luneta era tipo uma arma de guerra para você ver quem estava chegando de longe, coisa e tal. Ele não, ele aperfeiçoou a luneta, né, muçulmana, ele aperfeiçoou a questão das lentes e apontou para o céu pela primeira vez. E mesmo com uma luneta muito rudimentar, ele foi capaz de ver o quê? Ele foi capaz de ver, por exemplo, as luas de Júpiter, pelo menos as 4 maiores luas de Júpiter. E quando você começa a observar as luas de Júpiter, você começa a observar que essas luas elas orbitam em volta de Júpiter, né? Ele também viu que a Lua não era uma esfera perfeita, existiam vales, crateras. Então toda aquela ideia construída na antiguidade, ainda mantida pela Igreja Católica, ela foi, né, se desconstruindo com a observação de Galileu, que é também um dos pais fundadores da ciência moderna, né, da ciência com o seu método experimental e coisa e tal. Tá? Então, com o tempo, aquela visão né, que a gente chama de geocêntrica da Terra no centro do universo, né, ela foi sendo deslocada para uma visão primeiro fundada por Copérnico, depois comprovada por Galileu, tá, por uma visão que a gente vai chamar de heliocêntrica, ou seja, o Sol no centro do universo.
tá? Com o passar dos séculos e principalmente com a inovação nos telescópios, com a melhoria da qualidade, começou-se a perceber de que o universo era muito maior do que realmente se parecia, né? E de que as estrelas não eram nada mais do que outros sóis. E começou-se a perceber também de que nem mesmo o Sol ocupava um ponto central, tá? No universo. Então, com o tempo, se percebeu que o Sol é só mais uma estrela dentro de uma grande, né, emaranhado de outras estrelas que a gente vai chamar de Via Láctea. Depois, já no século XX, vejam você, as revoluções científicas, e principalmente no campo da astronomia, são muito recentes. Então, é no século XX que vai se descobrir, por exemplo, as outras galáxias, vai se perceber, né, as dimensões reais do universo. Então, até lá, até o século XX, então até o início do século XX, o modelo mais aceito pelos cientistas, depois que abandonaram a ideia, né, do heliocentrismo, tá? É de que na verdade o universo ele era infinito e que ele era imutável, ou seja, você tinha várias estrelas, cada uma fixa nos seus pontos, e o Sol, mais uma estrela como qualquer outra, ocupando não um ponto central, apenas só um lugar nesse universo infinito. Então vocês podem ver que a gente sai de uma realidade de uma Terra como centro do universo, né, uma visão geocêntrica, a gente passa para uma visão heliocêntrica, que ali no século XVI fazia muito sentido, afinal de contas o peso da religião ainda era muito grande e até a defesa, né, disso era mais fácil. Não, o Sol é o centro, né? A gente ainda está numa região de certa forma, né, central do universo, mas depois com o tempo, com as observações, foi ficando cada vez mais claro que não, né? Que o Sol não ocupava nenhum ponto de destaque do universo. E aí começou a se perceber o que? O universo é muito grande. E aí começou a se questionar, tá grande quanto? E aí logo se chegou à conclusão, não, o universo ele é infinito, porque quanto melhor fosse, né, os instrumentos, quanto maior fossem os telescópios, mais distante você conseguia ver e você não via um fim, né? Então ficou bem claro que não, o universo ele é infinitamente grande e os corpos celestes, né, estão ocupando os seus pontos no universo, tá? Fixos. Tá? Então essa visão do universo estacionário, inclusive, é ainda defendido por algumas correntes de cientistas, ou seja, é um modelo ainda defendido. No entanto, como eu falei para vocês, não explica, esse modelo não explica muito do que a gente observa, ele não explica, né, muito das questões que já foram respondidas pelo modelo do Big Bang. Então, com o tempo, esse modelo foi perdendo adeptos entre os cientistas, tá? E até hoje, a maioria dos cientistas que são defensores do universo estacionário, a maioria deles não são, por exemplo, astrônomos ou físicos, né? Ou seja, são cientistas de outros campos científicos, que aliás isso é muito comum de a gente ver, né, por aí. Né? Por exemplo, a teoria da evolução. Mas tem tal cientista que é criacionista. Aí você vai ver qual é a formação do cara. O cara é físico. Beleza, o cara é cientista, é físico, mas não está nem perto do ramo de conhecimento, tá, que desenvolveu a teoria da evolução, que é no caso a biologia. Então é muito difícil você encontrar, por exemplo, um biólogo criacionista, tá? Porque é um cara da área que vê que a ciência totalmente foi construída com base na evolução. Tá? Então, a questão do universo estacionário é a mesma coisa. Você até vê, às vezes, alguns adeptos e coisa e tal, mas a maioria tem poucos indícios, poucos fundamentos que possam, né, refutar a nossa visão atual de universo. Tá bom? Muito bem, continuando então. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa visão atual de universo. Né? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, essa visão de universo, ela nasce de uma profunda transformação da física no século XX. Que transformação foi essa? Foi a relatividade de Einstein. Einstein,
né, eu não vou entrar em detalhes aqui até porque não dá tempo, ele conseguiu, através da matemática e depois das observações astronômicas, provar que o espaço, tá? O espaço é algo que se mexe, ou seja, ele se estica, ele se comprime, inclusive a própria gravidade não é nada mais do que o encurvamento do espaço, né? Ele percebeu, inclusive, que o espaço, porque antes de Einstein, na física newtoniana, o espaço e o tempo, assim como o universo, eram imutáveis. O espaço era visto como um campo, como um palco onde todos os fenômenos físicos se desenrolam, né? Já Einstein vai comprovar depois, tanto matematicamente e depois de forma observacional, que não, que o espaço ele é um agente atuante no universo e ele pode se esticar, ele pode se comprimir, tá? Isso associado, né, espera aí, aqui. Isso associado às visões, né, as análises do astrônomo conhecido como Hubble, né, isso acabou contribuindo para a consolidação do Big Bang como teoria. Aí a pessoa pode dizer assim, pô, professor, mas o que Hubble observou? Bem, o Hubble ele conseguiu observar através da análise da luz dos corpos celestes distantes, de que eles estavam se afastando da gente. E mais, quanto mais distante, né, um corpo celeste está, mais rápido esse corpo celeste, né, se afasta da gente. Então, aquela visão de um universo imutável, estático, que era visto, né, pelos cientistas antigamente, ele não era possível. Por quê? Porque ao observar os corpos celestes distantes, Hubble percebeu o quê? Ah, esses corpos celestes estão se afastando da gente. E para onde ele olhava? Para qualquer lugar, não importa. Para qualquer lugar no céu que você olha, né, com telescópios muito poderosos, ele conseguia ver o efeito do afastamento, né, dos corpos celestes da Terra. Tá? Então, a partir do momento em que se viu que o universo estava se expandindo, estava se afastando da Terra, logo chegou o momento de se propor, e aí, né, o cientista chamado Milton Humansson, eu não sei se é essa a pronúncia, né, ele vai propor, né, ali no primeiro momento, não, pera, com o milagre da edição de vídeo, eu consegui conferir que essa última informação que eu falei é equivocada, né? O Milton Humansson, ele trabalhou junto com o Hubble na produção da observação da expansão do universo. Tá? O cientista que vai propor pela primeira vez a ideia de um universo em expansão e do Big Bang, porque qual é a questão? Se o universo está em expansão, se os corpos celestes estão se distanciando um dos outros, né, é de se imaginar que se você regredir no tempo, esses corpos celestes vão estar em um único ponto concêntrico. Tá? O cientista que vai propor isso pela primeira vez é o cientista russo George Gaumon, não sei se fala assim, né? Ele vai ser o primeiro cara a propor uma ideia de que se o universo, se o espaço se expande, e se esse espaço está se expandindo, e se os corpos celestes estão, né, se afastando uns dos outros, é de se prever, tá, que em um determinado momento toda essa matéria estivesse contida em um único ponto. E aí, gente, é importante a gente entender o seguinte, num primeiro momento, tá, e isso a gente está falando ali de meados do século XX, década de 30, década de 40, tá? Num primeiro momento, a ciência recebeu a ideia dele com ceticismo, porque é assim que funciona. Você tem um modelo que está funcionando, você tem um modelo que é predominante, que é o modelo do universo estacionário, né? E aí, novas visões, novas observações foram sendo feitas, e essas observações não eram respondidas pelo universo estacionário, ou seja, o universo estacionário, o modelo de universo estacionário não conseguia
responder por que os corpos celestes estavam se afastando um dos outros, né? Ou seja, não importa para onde você olhasse, os corpos celestes estavam se afastando um dos outros. Então, o que acontece? Vem o Gauman, né? E ele propõe um novo modelo. Ele diz, não, o universo então não deve ser estacionário, ele deve estar em expansão. E se ele está em expansão, é possível que em um determinado momento ele estivesse concentrado em um único ponto. Tá? Vale lembrar que eu estou falando aqui, mas isso tudo é fundamentado através de matemática, é um modelo matemático, na verdade, né? Que o cara vai produzir, vai desenvolver e depois vai lançar. Num primeiro momento, vai ser recebido com ceticismo. Tá? Mas depois esse modelo vai começar a ganhar força, tá? Principalmente ao começar a prever fenômenos que vão ser observados e a responder coisas que o universo estacionário não conseguia responder. Tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre o Big Bang em si. Né? Quando você olha aqui essa figura aqui, essa imagem, tá? Essa é uma visão muito comum que a gente tem do Big Bang, né? Ou seja, uma matéria, um ponto concêntrico onde você tinha toda a matéria do universo, né? E aí depois essa matéria, por um motivo ainda não sabido, ainda não se sabe porquê, né? Essa matéria ela iniciou um processo de expansão, tá? Bem, essa é uma forma de ver o Big Bang, né? A matéria concentrada, e aí aqui em volta tudo isso aqui, espaço vazio, né? E aí depois essa matéria ela começa a se expandir por esse espaço. No entanto, gente, é importante a gente entender que o princípio do Big Bang não é muito bem assim não. Tá? Por quê? Porque o princípio do Big Bang fala da expansão do espaço, a expansão do espaço. Acompanha aqui comigo. Segundo a teoria atual do Big Bang, tá? Toda a matéria e toda a energia do universo estava concentrado em um único ponto, mais ou menos do tamanho de uma bola de gude. No entanto, aqui tem uma questão. O espaço e o tempo fazem parte do universo, ou seja, também estão contidos nesse ponto. Tá? Então, não é que você tem um ponto e um monte de espaço vazio, o próprio espaço está aqui. Tá? Outra questão também que é muito comum das pessoas perguntarem, mas tá bom, mas então o que tem antes do Big Bang? Bem, existe uma visão do Big Bang de que o espaço-tempo, como um tecido único, né, ele também vai ser criado no Big Bang. Então, a própria ideia de tempo é criado no Big Bang. Então, você perguntar o que tem antes do Big Bang é uma pergunta que também não cabe muito bem aqui. Né? Mas espera aí, então não entendi nada. Se você não entendeu nada, pode ficar tranquilo. De forma perceptível, de forma instintiva, é difícil você imaginar. Mas o que eu posso dizer é que os cálculos nos trazem aqui. Tá? Agora, existem várias outras teorias complementares, teorias que falam de multiversos, né? De que o Big Bang, na verdade, é só mais um evento de infinitos Big Bangs. Tá? No entanto, a nossa matemática e a nossa observação, elas só nos deixam chegar até aqui. Qualquer coisa que fala de fora do Big Bang, eu estou falando de fora do universo. Tá? E aí então eu já teria que cair numa ideia de multiverso, algo que ainda não foi comprovado cientificamente. Existem modelos matemáticos? Existem modelos matemáticos. No entanto, na ciência, só você ter um modelo matemático não é o suficiente. Você precisa também do quê? Você precisa de toda uma comprovação, né, em forma de experimento e uma forma de visualização, ou seja, de observação no caso da astronomia. Tá? Para talvez facilitar um pouquinho a visão de vocês, a ideia de vocês, vejam aqui essa bola de encher, né? É rosa em homenagem ao professor Elcio, tá? Se vocês conseguirem observar aqui, tá? Tem dois pontos. Vamos imaginar que esses dois pontos são duas galáxias. O
universo nesse estado, ele é um universo muito primitivo, ou seja, ele acabou de começar a sua expansão. Eu falei dos universos, não, são duas galáxias, desculpa. Então tem duas galáxias aqui, né, nesse momento de um universo em expansão. Bem, se eu começar a encher essa bola, o que vai simular, a bola é o próprio espaço. As galáxias são esses dois pontos. Na visão do Big Bang e no que a gente observa, o que está acontecendo? O universo está se expandindo. Como uma bola de encher mesmo. E à medida que ela vai enchendo, vocês podem observar aqui o quê? Que as distâncias entre essas galáxias estão aumentando. Então, na verdade, o que a gente vê quando a gente olha uma galáxia muito distante se afastando da gente, não é que ela está indo embora, é que o espaço entre a gente e essa galáxia está aumentando. Isso acontece aqui também, acontece, por exemplo, o espaço entre eu e essa câmera, entre você e o celular, ela está gradativamente se expandindo também. Só que é num ritmo tão pequeno que a gente não percebe e leva, né, vai levar milhares de anos para ser perceptível em uma escala tão pequena de distância. No entanto, quando a gente está falando de galáxias, eu estou falando de uma escala astronômica, de milhões de milhares de milhões de anos-luz. Né? Então eu estou falando de uma escala de distância muito grande, aonde esse crescimento, mesmo sendo muito pequeno, é o suficiente para a gente poder observar o distanciamento dessas galáxias. Tá? Então essa é a visão, basicamente, do universo em expansão e o universo do Big Bang. Então, por mais que não seja perceptível, que seja possível a gente conseguir raciocinar esse padrão de universo, tá? A gente vai ver que existem inúmeros indicativos de que essa observação matemática e agora também observação astronômica são verdadeiras. Tá? Mas só para reforçar aqui, se você olhar um esquema do Big Bang, ele é mais ou menos assim. Você tem um início, tá, que é o evento, se sabe muito matematicamente sobre esse início, ou seja, a gente consegue matematicamente regredir até milésimos de segundo, milésimos de segundo do momento do Big Bang, ou seja, não se sabe exatamente do momento do Big Bang, por quê? Porque você está falando de uma singularidade, você está falando de uma situação física em que os cálculos matemáticos atuais não conseguem fazer sentido. Tá? Mas a partir daquele momento você tem cálculos muito precisos mostrando como, né, o universo se comportou. Tá? Então, num primeiro momento, o universo vai ter um processo de expansão muito rápido, ou seja, ele vai sair em menos de um segundo do início do Big Bang, de um ponto, como eu falei para vocês, do tamanho de uma bolinha de gude, a um universo mais ou menos do tamanho da Via Láctea. Né? Então você vai ter uma expansão absurdamente grande. Tá? Aí a pessoa pode dizer assim, pô, professor, mas eu já ouvi falar que nada consegue ultrapassar a velocidade da luz. Sim, nada que tem matéria. Né? Agora, pelo que tudo indica, o espaço em si ele pode se expandir mais rápido, né, do que a velocidade da luz. Depois essa expansão ela foi freada. Né? Acredita-se que o que freou essa expansão foi o surgimento das forças fundamentais do universo. Por quê? Porque existem uma série de forças que controlam o universo. A gravidade, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Essas forças que mantêm o universo, né, do jeito que a gente conhece, com planetas, com moléculas e coisa e tal, elas foram formadas no momento logo após o Big Bang. E elas frearam essa expansão. Pelo menos é o que se acha, né? Ou pelo menos é o que a matemática vem indicando. E aí depois o universo iniciou um processo de expansão, né, mais lento.
Tá? E aí, à medida que esse universo foi se expandindo, porque inicialmente ele era só uma sopa de energia, de calor, né? De forças que estavam se formando, mas depois de alguns milhares de anos, esse universo, ao se expandir, ele começou a se resfriar. E ao se resfriar, isso permitiu a formação, no caso, a atuação das forças, principalmente na formação dos primeiros átomos. E aí depois esses átomos, ao se formarem, né, a gravidade vai começar a agir e a agregar esses átomos em corpos celestes. Então, lá no primeiro bilhão de anos do surgimento do universo é que você vai ter a formação dos primeiros grandes corpos celestes, né? Que eles chamam de quasares, que serão, né, depois as futuras galáxias. Então, hoje em dia, quando a gente pega telescópios muito poderosos, a gente consegue olhar, né, corpos celestes muito distantes, tá? E que inclusive corpos celestes que se formaram, né, próximos ao surgimento do universo, né? Aí a pessoa pode dizer assim, mas professor, eu não entendi, como assim eu consigo ver corpos celestes perto do surgimento do universo? Bem, a luz, ela tem uma velocidade finita, né? Ou seja, ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Isso é muito rápido. É muito rápido. Se vocês terem uma ideia, se eu pegar, né, uma caneta e jogar esse corpo, né, a velocidade da luz, né, eu não consigo fazer isso. O máximo que eu consegui até hoje foi só a metade. Então, se eu jogasse na velocidade da luz, essa caneta daria 7 voltas e meia na Terra em um segundo. Essa é a velocidade da luz, é muito rápido. Mas quando a gente está falando sobre o espaço, quando a gente está falando sobre o universo, a gente está falando sobre distâncias absurdamente grandes. Então, como a velocidade da luz não é infinita, ela é finita, então a luz leva um tempo para transpor as distâncias no universo. Então, por exemplo, o Sol. O Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Então a luz leva mais ou menos 8 minutos para transpor essa distância e chegar até os nossos olhos. Qual é o efeito disso? O efeito disso é de que quando eu olho o Sol, e não faça isso, por favor, né? Mas quando você, com instrumentos perfeitos para observação do Sol, observa o Sol, você não está vendo o Sol de agora, você está vendo o Sol de 8 minutos atrás, né? Ou seja, você está vendo o Sol do passado. E isso serve para todas as coisas que a gente vê no espaço. Então, por exemplo, Alfa Centauro, que é a estrela mais perto, né, do sistema solar depois do Sol. A luz dela leva 4 anos para chegar até a gente. Então, na verdade, eu estou vendo Alfa Centauro 4 anos no passado. Então, quanto mais poderoso é o instrumento telescópico que eu estou observando o céu, mais distante eu consigo ver. E quanto mais distante eu estou conseguindo ver, na verdade, mais no passado eu estou vendo. Então, hoje, por exemplo, você tem telescópios que conseguem observar corpos celestes a 10, 12 bilhões de anos-luz daqui. Então, corpos celestes que se formaram, né, aqui, ó, pertinho do momento do surgimento do universo. Ah, professor, e a gente consegue ver o Big Bang? Bem, não consegue. Por que não consegue ver o Big Bang? Porque existe uma radiação de fundo, né, que é essa radiação que foi emitida durante esse período em que o universo estava, né, em processo de formação, onde que a luz estava ainda, né, sendo produzida pelos primeiros corpos celestes. A radiação que a gente vê é a radiação do Big Bang. É interessante que toda vez que você olha, né, estática no rádio, ou então você vê estática, né, na televisão, o que você está vendo nada mais, nada menos é do que a origem da radiação do Big Bang. Né, que está em todo lugar, porque afinal de contas não existe um centro do universo. Né? Ah, dos corpos celestes estão se afastando da gente, para onde a gente olha, então significa que nós estamos no centro, eles estão se afastando? Não.
Da onde você olhar, dependendo do seu ponto de vista, todos os corpos celestes vão estar se afastando um dos outros. Tá? Então não tem o centro do universo. O centro do universo é aqui. O centro do universo é aí na sua casa. O centro do universo é qualquer lugar, né? Porque na verdade esse universo esteve todo contido em um único ponto. Tá? Então, as evidências do Big Bang hoje são muito, muito claras. Uma delas é, como eu falei para vocês, a expansão observada por Hubble, né? Através, né, dos seus telescópios e vendo os corpos celestes se afastando cada vez mais. Outra questão é de que o Big Bang responde uma dúvida muito antiga, né, que é a questão que a gente chama de paradoxo, né, de Olbers, né, a questão da escuridão da noite. Se o universo fosse estático, né, e todas as estrelas paradas, tá, elas iriam, a luminosidade delas seriam somadas. E aí a gente não teria como ter escuridão à noite. O universo seria todo claro. Então a expansão do universo explica por que a gente olha para o céu à noite e ele é escuro. Tá? Outra questão também é a abundância de determinados elementos químicos. Os elementos químicos são formados dentro de estrelas. Tá? No entanto, os primeiros e mais primordiais elementos, como o hidrogênio e o hélio, foram formados no Big Bang. E a proporção desses elementos em relação a todos os outros é também uma das comprovações do Big Bang. No entanto, né, a questão que mais reforçou a ideia do Big Bang, né, como posso dizer, como teoria, foi a questão da radiação de fundo, porque essa radiação de fundo foi prevista matematicamente na teoria. Né? Ou seja, quando o George Gauss ele produziu o seu trabalho matemático, uma das coisas que ficou bem claro para os cientistas é o que? Nesse universo denso, quente, que está se formando, você vai ter um grande nível de radiação para todo lado. Então, o que acontece? Nos anos 60, meio que sem querer, alguns astrônomos, radioastrônomos, começaram a observar essa estática de fundo, para onde eles observavam, né, com seu radiotelescópio. E aí, com o tempo, foi se percebendo o quê? Que essa radiação, essa estática, é nada mais do que a radiação de fundo, a radiação original do Big Bang. Hoje em dia, satélites já foram lançados e conseguiram traçar perfis, né, bem claros dessa radiação de fundo, inclusive demonstrando o quê? Todo o processo de expansão e aquele momento de inflacionamento do espaço, que eu falei para vocês, em que o espaço ele sai do Big Bang a uma distância do tamanho da Via Láctea e depois ele inicia um processo de expansão constante. Né? Então, graças a todas essas evidências e uma sólida, né, um sólido modelo matemático, o que acontece? O Big Bang é hoje a melhor forma de explicação da ciência para a origem do universo. Mas ele tem limites. Né? Como eu falei para vocês, a ciência trabalha com um método. O que tinha antes do Big Bang, se tinha antes do Big Bang, se tinha um espaço além do espaço, para que lado ou como o universo está se expandindo, em que o universo está se expandindo, são perguntas que fogem do modelo, fogem da matemática que nós temos hoje. É comum a gente ver pessoas tentando agregar, né, as suas crenças ao Big Bang. Ah, não, o Big Bang é o momento da criação, se é uma criação, tem um criador, né? Mas a ciência não pode simplesmente, então tem um criador, acabou, resolveu. Não, da mesma forma que a gente chegou ao modelo hoje através, né, do experimento, do método científico, as explicações para o que tem além do Big Bang têm que seguir o método científico para serem considerados, né, conhecimento científico. Até lá é filosofia, é religião, né, é ficção científica. A gente não tem ainda, né, resposta para tudo. E não tem problema, a ciência não tem problema de não responder tudo. Tá? É porque é nas dúvidas que ela vai crescendo. Tudo bem? É nas dúvidas que a gente vai agregando o processo. Acima de tudo, sempre seguindo o padrão do método científico.
assim como a gente tem hoje uma previsão, um modelo do que aconteceu, de como o universo foi criado, hoje alguns cientistas também se dedicam a entender qual será o futuro do universo. Né? Tá bom, o universo surgiu de um ponto, ele iniciou seu processo de expansão, então ele vai ficar se expandindo para sempre? Ou será que vai, em determinado momento, a gravidade vai frear essa expansão, como freou lá no início, e vai iniciar, né, o que a gente chama de colapso, né, o Big Crunch? Ou seja, então a gente pode ver aqui alguns modelos propostos para o futuro do universo. Um modelo cíclico, que alguns acham que o universo vai chegar num determinado momento e ele vai parar de crescer e depois ele vai retornar a um ponto original, né? Esse, inclusive, dizendo que a gente teria ciclos eternos de Big Bang e Big Crush, né? Mas esse modelo hoje, pelas medições, porque você precisaria ter uma quantidade de matéria no universo que fosse suficiente para criar gravidade suficiente para frear o crescimento do universo e fazer com que ele começasse a encolher novamente. Hoje, as observações têm demonstrado que a gente não tem matéria suficiente para isso. E pior, nos últimos anos, algumas observações têm dito que, ao invés de a gente manter um crescimento, né, constante, que é o que se acreditava que acontecia, né, na verdade o universo está acelerando, ou seja, existe uma força que está empurrando o universo para a expansão. Tá? Então hoje o modelo mais aceito, mas ainda está em debate, é um modelo em que o universo vai iniciar um processo de expansão cada vez mais rápido, né? E essa velocidade de crescimento vai se tornar cada vez maior ao ponto de romper a própria estrutura do tecido espaço-tempo, né? Destruindo as moléculas, destruindo os corpos celestes e chegando a um ponto em que o universo vai se transformar apenas em um mar gigantesco de energia, tá? Frio e em constante expansão. Bem, como eu falei para vocês, quando a gente trata de modelos, como modelos de futuro, então ainda, precisa haver mais experimentos, precisa haver mais observações para que esses modelos realmente ganhem a parada. Hoje, o futuro do universo ainda é uma discussão no campo da ciência, diferente do Big Bang, que já é quase uma unanimidade entre todo o corpo científico. Tá? Agora, o destino do universo, ainda existem várias teorias que estão, né, disputando, e elas estão, né, precisando daquelas pecinhas do quebra-cabeça para que a gente possa juntar e ter uma visão melhor do futuro do universo. Tudo bem? Seguindo aqui então, gente. Se vocês estão com dor de cabeça, gente, tá tranquilo, porque é assim mesmo, esse conteúdo é complicado de você tentar conseguir entender, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos da astronomia, porque o que a gente está falando aqui são basicamente, né, eventos de uma ciência que, ao contrário das outras ciências, porque, por exemplo, na biologia, você pode pegar o bichinho ali da biologia, botar no microscópio e olhar, né? A astronomia não. A astronomia, todo campo de estudo da astronomia é no espaço, então não dá para você ir lá e catar, né, um corpo celeste. Então o que a gente vai ver aqui é que, como ciência, né, a astronomia ela teve que se desenvolver e, como toda ciência, ela tem os seus conceitos básicos. E aqui eu coloquei no slide alguns desses conceitos. O primeiro é o conceito de corpo celeste, ou seja, qualquer coisa que você vê no céu é um corpo celeste. Tá? Ou seja, ele está na abóbada celeste. Tudo bem? Então a gente pode dividir esses corpos celestes de várias formas. No entanto, a forma mais simples e usual é a que divide os corpos celestes em duas categorias: os luminosos e os iluminados. Né? Os luminosos são todos os corpos celestes que produzem de alguma forma luz. E os iluminados são aqueles corpos celestes que são, né, que não têm luz própria, que na verdade refletem a luz de outro corpo celeste. No caso aqui, a gente pode citar o exemplo do Sol, das estrelas, as galáxias, nebulosas, são corpos celestes que produzem sua própria luz. Tá? Os planetas, as luas, os asteroides, eles são o quê? Eles são corpos que precisam refletir a luz de outro corpo para poder produzir, né, e para serem observados. Tá? Outra coisa muito também
característica da astronomia é de que a gente está falando de distâncias absurdamente grandes. Eu falei para vocês agora há pouco, 140 milhões de quilômetros é a distância entre o Sol e a Terra. Então o que acontece? Não dá para a gente usar as medidas que a gente usa aqui no dia a dia. Não dá para usar metros, centímetros. Por quê? Porque senão a gente teria que trabalhar com contas e números, com o perdão do trocadilho, a números astronômicos, e iria dificultar, o trabalho dos cientistas. Então o que eles fizeram? Eles criaram unidades específicas para a astronomia. A primeira unidade é essa que eu falei para vocês, a distância do Sol para a Terra, 150 milhões de quilômetros. É uma unidade astronômica. Para vocês terem uma ideia, outra unidade que também é muito utilizada é o ano-luz. Então vejam vocês, ano-luz, apesar de ter ano no nome, não é uma unidade de tempo, é uma unidade de distância. Tá? É o que? É a distância que a luz percorre em um ano. Mais ou menos 9,5 trilhões de quilômetros. Tá? E o outro movimento, outro modelo, outra unidade também de medida muito usada é o parsec, que é uma unidade utilizada através do fenômeno de paralaxe, que é esse fenômeno de você ter dois pontos de visão e que consegue te permitir dar uma profundidade. Tá? Então o parsec ele mede mais ou menos 3,5 anos-luz. Tá? Então ele também é usado mais na astronomia em si, tá? Do que no dia a dia. No dia a dia, quando a gente ouve alguma coisa, uma reportagem, alguma coisa falando para o público leigo, é muito comum a gente falar sobre ano-luz. Então, como eu falei para vocês, gente, tudo que você olha no espaço, tudo que você olha à noite, por causa das distâncias, é o passado. Então, na verdade, é engraçado como que é a realidade, Porque você pensa, eu estou no presente, mas quando você olha para o céu, você está materialmente, ou seja, literalmente olhando o passado. Eu acho isso fantástico, acho isso interessantíssimo. E para a gente entender um pouquinho sobre as distâncias, tá? Imaginem, eu gosto sempre de usar esse exemplo, imaginem que se eu transformar uma unidade astronômica, ou seja, 150 milhões de quilômetros, tá? Imagine que eu transformei 150 milhões de quilômetros em um passo. Nessa conversão, eu precisaria dar um passo para sair do Sol, Passei protetor solar, fator 1 milhão, estou no Sol, quero ir para a Terra. Vou dar um passo, eu vou chegar na Terra. Se eu quiser ir até o final do sistema solar, então se eu quiser ir até Urano, se eu quiser mané Urano, já que o poder da síntese, aqui o poder da edição, o último planeta do sistema solar é Netuno, não é Urano não, é Netuno. Tá? Foi Plutão, mas agora é Netuno. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas se eu quiser, então, ir andando do Sol até Netuno, sempre lembrando que 150 milhões de quilômetros foram convertidos em um passo. Então eu teria que dar 40 passos para sair do Sol e chegar até Netuno. Isso pensando que cada passo meu é uma unidade astronômica, 150 milhões de quilômetros. Tá? Então vejam vocês, é muito chão. Agora, quando a gente fala sobre sistema solar, eu estou falando sobre a vizinhança cósmica da Terra. As estrelas, que são outros sóis, só que estão muito, muito distantes, elas estão em uma distância tão absurda que, por exemplo, se eu quiser ir andando, lembrando que cada passo meu é uma unidade astronômica. Se eu quiser ir andando até a Próxima de Centauro, que é a estrela mais próxima do sistema solar, ela está 4 anos-luz daqui, eu teria que andar equivalente, olha, eu moro em Campos,
né? Então eu teria que andar equivalente de Campos até o Rio de Janeiro em passos para eu poder conseguir chegar à estrela mais próxima, lembrando que cada passo é uma unidade astronômica. Então a gente está falando sobre essa escala de distância quando a gente está falando sobre astronomia. Tá? Quando a gente fala sobre astronomia, é engraçado que muitas pessoas confundem a astronomia, né, com astrologia. Durante muito tempo, os dois estiveram juntos. Ou seja, na antiguidade, a astronomia e astrologia eram a mesma coisa. Por quê? Porque o cara olhava para o céu, os caras faziam observações e eles viam no céu uma ligação direta com a Terra. Então, astrólogos, na verdade não existia divisão, não era astrônomos e astrólogos, eram só astrólogos. Os caras faziam previsões, olhavam para o céu e, de acordo com o céu, eles queriam ditar, né, previsões do nosso cotidiano. É aquela questão muito do ser humano de querer se conectar com algo maior do que ele. Tá? Então, isso mudou com o desenvolvimento da ciência. Como eu falei para vocês, lá pelo século XVI, XV, XVI, XVII, a gente vai ter a diferenciação do conhecimento científico. E durante um tempo, os primeiros astrônomos ainda eram astrólogos. Só ali pelo século XVIII em que a astronomia e a astrologia vão se diferenciar totalmente. Por quê? Porque a astrologia, apesar de usar cálculos, usar números e coisa e tal, ela parte de um princípio de que os corpos celestes, dependendo da posição deles, vão influenciar nas nossas características, vão influenciar no nosso estilo de vida, em como nós vamos ser, né? Ou seja, algo que não é possível de ser provado dentro do método científico. Então a astrologia não é uma ciência, né? É inclusive pela sua complexidade até chamada de pseudociência, porque ela tem um ar matemático, ela tem um ar muito complicado, mas no final das contas ela não está pautada pelo método científico. Então, quando você vê o horóscopo, né, quando você vai consultar um astrólogo, um cara para poder ver como que vai ser seu futuro, se você vai ter dinheiro, se você pode ter namorado e coisa e tal, isso não é ciência, isso não é astronomia, isso é astrologia. A astronomia é uma ciência pautada, fundamentada no método científico, né, que possui vários ramos, né, várias figuras proeminentes, tá, e que segue à risca o método científico. Ou seja, a astronomia está muito associado à física, muito associado à química, né? Aqui no Brasil, por exemplo, tem um curso só de graduação em astronomia na UFRJ. Mas se a pessoa quiser fazer astronomia, é mais comum ela fazer física ou fazer química, e aí depois ela vai fazer um mestrado, um doutorado em astrofísica, em cosmologia, né? Em alguma coisa do gênero, tá? E aí aqui tem, né, como que é Júpiter na astronomia, é um corpo celeste, né? É um corpo celeste que não tem luz própria, tá? É um planeta, tá? E já Júpiter na astrologia é isso aí mesmo, né? Preciso ajudar a Creusa a encontrar um namorado. Então é assim, o pessoal olha os planetas e quer tentar entender sobre eles próprios. E é interessante porque quando você olha o horóscopo, ali, né, existe toda uma série de linguajar, que a gente chama de linguajar frio, né, em que você possa, né, tentar abarcar o maior número de pessoas possíveis, para que o maior número de pessoas possíveis possam se identificar. É como, por exemplo, uma chamada de uma igreja qualquer. Você que está sofrendo, você que está com dívida, você que está no seu... Ou seja, se você começar a ver ali a chamada, né? Quem não está com dívida, quem não está sofrendo, então, alguma coisa, mesmo que você não esteja dívida, você não esteja sofrendo, vai chegar alguma coisa na linguagem, na metalinguagem que ele está usando ali, que vai te dizer, eu tô isso aí, eu sou isso aí, ó, né? A mesma coisa quando você lê um horóscopo, né? O que você se identifica, você diz, nossa, deu certinho mesmo, e todo o resto que você não, você simplesmente ignora, né? Então, assim, é bom entender essa diferenciação aí, tá? Então, pessoal,
de certa forma, o universo é muito grande e ele pode ser, ele possui uma estrutura bem definida, né? Ou seja, você tem as estrelas, em volta dessas estrelas existem planetas, né? Essas estrelas se agrupam em um grande corpo celeste que nós chamamos de galáxias, tá? Hoje em dia, atualmente, se conhecem mais de 100 milhões de galáxias, né? Cada uma com pelo menos 500 bilhões de estrelas. Então a Via Láctea ela é só uma, né, entre as milhões de galáxias que possuem bilhões de estrelas. Cada estrela sendo um sol, né, e cada sol tendo seus próprios planetas. Hoje em dia, como se sabe, né, a maioria das estrelas do universo tem planetas. Tá? Então vocês podem ver aqui, ó, que as galáxias são esses corpos celestes que possuem inúmeras formas diferentes. O que você está vendo é um corpo celeste com milhões de anos de distância, ou seja, você está olhando, na verdade, um passado distante dessas galáxias. Tá? E tudo isso aqui, toda essa luminosidade é a mistura de gás com as estrelas dentro dessas galáxias. Né? Então aqui a gente pode ver algumas imagens, né? E são todas fotos reais de galáxias. Essa aqui, por exemplo, é a galáxia de Andrômeda, a galáxia mais perto da Via Láctea. Ela está a 2 milhões de anos-luz. Então o que a gente está vendo aqui é Andrômeda 2 milhões de anos no passado. Né? E existem várias formas, algumas são irregulares, outras são em espiral. Muito provavelmente, né, a Via Láctea ela é uma galáxia em espiral. Por que muito provavelmente? Porque ninguém saiu da Via Láctea para tirar uma foto. Não tem como. A Via Láctea tem mais de 100 mil anos-luz de comprimento. Então, para você mandar uma nave, para ela conseguir transpor essa distância, né, a Terra já estaria acabado, pelo menos com as tecnologias de propulsão que nós temos hoje em dia. Tá? E essa última foto aqui, sobre galáxias, ela é interessante, porque ela é uma foto tirada pelo Hubble, aí não o cientista, e sim o telescópio espacial, né, que ganhou esse nome em homenagem ao cientista do Big Bang. Né? Essa é uma foto de fundo, em que o Hubble tirou uma pequena parte do céu, né, pegou uma pequena parte, né, de menos de 1 centímetro e deixou em exposição por vários dias, e aí depois ele conseguiu essa imagem aqui, que é uma imagem de fundo, aonde cada brilhozinho que vocês estão vendo aqui, cada brilhozinho menor que seja, é uma galáxia com bilhões e bilhões de estrelas, tá? Então, essa aqui, isso num pequeno espaço do céu, né, de menos de 1 centímetro, em que ele focou ali e tirou essa foto aqui. Então, com base nessas projeções aqui, a gente chega a números absurdos de galáxias e de estrelas, tá? Muito bom. Aqui, mais uma vez, como que é mais ou menos a estrutura, né, do universo conhecido. A Terra, o Sistema Solar, o aglomerado de estrelas próximas com alguns anos de luz, né, 20, 25, 26 anos. A maioria das estrelas que a gente vê no céu à noite fazem parte dessa nossa vizinhança galáctica. Tá? Aí a gente tem a Via Láctea, isso não é a foto da Via Láctea, evidentemente, tá? E aí depois você vai pegando fotos, né, e vai pegando distâncias cada vez maiores de grupos locais de galáxias, né? Aí você tem o super aglomerado de Virgem, né, o super, né, aglomerado local e até uma estrutura de universo gigantesca com um número absurdamente grande de galáxias. Tá? Vale lembrar que a gente não vê esses corpos celestes, galáxias e coisa e tal, porque elas são muito fraquinhas. E aí, primeiro, a gente precisa ir num lugar muito escuro e expor um filme de fotografia por muito tempo, para que esses fótons de luz muito fraquinhos, que percorreram uma distância muito grande, consigam ser impressos ali naquela foto ali, naquele telescópio. Tá? Então, além de uma exposição muito prolongada, você precisa de telescópios muito poderosos que consigam tirar fotos de galáxias muito distantes. Tá? Muito bem. Chegando já aqui nessa reta final,
fique bem claro que cada estrela que a gente vê no céu é um sol. E essas estrelas, elas têm um ciclo de vida, né? E daí, na próxima aula eu vou explicar melhor como que funciona essa formação da estrela. Mas o que vocês podem ver aqui é o seguinte, que a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do sistema solar, vamos falar sobre o sistema solar, para começar a falar sobre a Terra propriamente dito, né? Então, se vocês começam a ver aqui, toda estrela ela vem de uma nebulosa. E o que é uma nebulosa? Uma nebulosa é uma nuvem de gás e poeira, tá? Que quando perturbada por alguma força, uma explosão de uma outra estrela e coisa e tal, essa nuvem começa a entrar em colapso, né? E ela começa a se agrupar. E aí o que atrai essa nuvem? É a gravidade. A gravidade é uma força que está ligada a toda a matéria. Então, à medida no momento que essa nuvem começa a entrar em colapso, o que acontece? Você tem a aglomeração da matéria no centro da nuvem. Tá? À medida, se for correto, se essa nuvem ela pegar um impacto de uma, por exemplo, explodiu uma estrela próxima dessa nebulosa. E essa explosão, essa onda de choque, fez com que essa nebulosa começasse a iniciar um movimento em que esse movimento colapsou essa nebulosa, ou seja, é um start. O resto é a gravidade que vai fazendo, vai agrupando essa nebulosa em um disco, né? E aí, graças ao movimento angular, você tem, né, o aumento da velocidade circular, né, e esse disco começa a ganhar velocidade. No entanto, boa parte da matéria se concentra no centro, e aí você tem a formação do quê? Da estrela no centro. Esse disco em volta, esse disco vai acabar formando depois os planetas desse sistema solar, desse sistema estelar. Tá? Então, da onde que vem a luz das estrelas, né? A estrela, e aí você já parou para perguntar o que a estrela é? Ela é sólida, ela é líquida, ela é gasosa? Dá para pegar uma estrela na mão? Ah, claro, né? Vou botar uma luvinha ali. Não, não dá. Por quê? Porque a estrela, na verdade, é a matéria num quarto estado físico. Né? Ela não é nem líquida, nem sólida, nem gasoso. A estrela é plasma. Né? Plasma é gás superaquecido, é o mesmo material dos trovões, né? dos raios que a gente vê. Quando você vê um poste, talvez você já tenha visto dando curto e saindo aquele choque. Né? Aquilo ali é plasma, é o ar superaquecido e que se transforma em plasma. O Sol é feito disso. Tá? Ou seja, é uma matéria muito grande. Vale lembrar que 99%, tá, de toda a matéria do sistema solar está contida no Sol, tá? E as estrelas todas são assim. Tá? E o que acontece? Toda essa matéria gera uma gravidade absurdamente grande. E essa gravidade espreme a matéria no centro. Tá? E essa gravidade, ao espremer a matéria no centro, faz com que essa matéria muito comprimida, muito espremida, inicie um processo que a gente chama de fusão nuclear. Né? A fusão nuclear é um dos processos mais energéticos do universo. Tá? É muito mais do que uma bomba nuclear, porque uma bomba nuclear normal, ela quebra átomos pesados. A fusão não, a fusão comprime átomos leves. Então você vai ter hidrogênio sendo comprimido e ele vai se fundir, se transformando em hélio. Né? E aí essa energia da fusão cria uma força contrária à da gravidade. Então uma estrela é nada mais que um equilíbrio de duas forças. A gravidade que espreme ela, né? E a força nuclear, da fusão nuclear que empurra ela para fora. E toda essa fusão nuclear, toda essa energia liberada pela fusão nuclear é a origem da luz e do calor das estrelas. Tá? Dependendo do tamanho das estrelas, quanto maior for a estrela, mais rápido ela consome essa energia, porque mais violento é a fusão nuclear. Tá? É interessante que a pessoa pode pensar, tá, mas então você está dizendo que dentro da estrela, que é formado basicamente de hélio, que é o elemento mais abundante do universo, né, você converte hidrogênio em hélio. Né?
hidrogênio se funde e se transforma em hélio. E quando acaba o hidrogênio, o que, que acontece? Bem, a gravidade não some, porque a gravidade está ligada à matéria. Então, na verdade, começa a se comprimir ali e é o hélio que vai passar de estágio, vai começar a se fundir, né, se formando o lítio. Na verdade, esse é um processo sequencial que toda estrela passa ao longo da sua vida, formando todos os átomos da tabela periódica. Então, quando a gente olha uma tabela periódica, qualquer coisa que não seja hidrogênio ou hélio, ela foi formada em algum momento dentro de uma estrela. Inclusive, os átomos que fazem parte dos nossos corpos, né? O carbono, né? O oxigênio, o nitrogênio, todos esses elementos são formados dentro de núcleos estelares. Núcleos estelares esses que entram em colapso quando você chega ao elemento ferro, aonde a fusão não é o suficiente para conseguir manter a estabilidade da estrela. E aí o que, que acontece? Essa estrela se colapsa sobre o próprio peso e explode em um fenômeno que a gente chama de supernova. Essa supernova espalha matéria em forma de uma nova nebulosa que irá o quê? Servir de material para uma nova geração de estrelas. E assim a gente vai renovando o material e formando estrelas cada vez mais, né, maduras e sistemas solares com materiais mais duros, mais pesados. Então, por exemplo, o nosso sistema solar hoje ele vem de uma nebulosa que já antecedeu a outras estrelas. Por que a gente pode saber e falar isso com convicção? Porque a gente tem elementos muito pesados aqui na Terra, né? Como o ouro, o alumínio, o cobre, que são elementos que são formados em supernovas e em estrelas, não dentro de núcleos estelares. Então a gente precisou passar por várias gerações de estrelas para a gente poder ter um Sol como o nosso e um sistema solar como o nosso. Tá? Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Que toda estrela tem esse ciclo. Ela queima, depois ela, quando se transforma numa gigante vermelha, porque o hidrogênio acabou, e aí depois, quando ela entra em colapso, ela explode, e aí ela tem alguns destinos. Né? Ou seja, a matéria que explode se espalha pelo espaço e vai formar outras estrelas, mas o núcleo da estrela, dependendo do tamanho dela, vai ter destinos diferentes. Ou vão se transformar em anãs brancas, como vai ser muito provavelmente o caso do Sol, uma anã marrom, né? Ou seja, um corpo celeste muito denso e frio, ou vai se transformar em uma estrela de nêutrons, ou seja, onde a gravidade é tão grande, né, que os prótons e os elétrons vão ser expulsos e você vai ter só uma partícula, uma estrela super densa, ultra densa, formada só de nêutrons. É o material mais denso do universo. Né? Uma única colher de chá de nêutrons, de estrelas de nêutrons, seria o suficiente para se equiparar ao Everest, por exemplo, tá? De peso. Ou ainda pior, quando você tem uma estrela muito maior, 4, 5 vezes maior que o Sol, a tendência é o quê? A gravidade é tão grande e o colapso é tão profundo que o próprio espaço se quebra, ou seja, se inverte sobre ele, né? E você tem um furo no tecido do espaço-tempo, é o que os cientistas chamam de buraco negro. Né? Ou seja, o buraco negro é um ponto onde as matemáticas que nós conhecemos, a física que nós conhecemos não funciona. Tá? Nesse lugar, o tempo e o espaço foram, né, modificados de forma que a gente não consegue entender. Tá? Então, vale lembrar que durante muito tempo, até a própria ideia de buraco negro era uma ideia que só tinha o quê? Na matemática e nos modelos matemáticos da teoria da relatividade. Né? A questão do buraco negro é mais um daqueles exemplos que eu falo para vocês sobre modelos de realidade que muitas vezes são encontradas na matemática ou são encontradas nas hipóteses e só depois são comprovadas na observação e nos experimentos. Hoje em dia já se observou, inclusive já se tirou foto, né, real de um buraco negro. E essa foto já mesmo embaçada e coisa e tal, porque você está falando de um objeto extremamente, né, distante, ela tem mostrado que o buraco negro está muito próximo da realidade, né, muito próximo dos modelos matemáticos que nós usamos hoje em dia. Tá? Recomendo vocês verem Interestelar.
É um filme muito interessante que retrata bem, né, fisicamente como é um buraco negro. Inclusive, deu origem a trabalhos científicos, artigos científicos, descrevendo o modelo que foi colocado ali no filme. Tá? Então, aqui está o exemplo, existem vários tipos de estrelas, dependendo do tamanho, do calor que elas possuem. Né? Então você tem desde estrelas amarelas, né, medianas como o Sol, até grandes gigantes azuis, gigantes vermelhas, né? Estrelas que têm, às vezes, milhares de vezes a massa do Sol. Tá? Então aqui, pessoal, só para fechar, tá? A nebulosa é exatamente aquela nuvem de partícula, né, que a gente consegue, que é um berçário de estrelas. Então toda vez que a gente vê uma nebulosa, a gente está vendo o quê? A gente está vendo gás, poeira, água, oxigênio, todos os materiais que estão presentes num planeta dispersos no espaço, só esperando o quê? Só esperando alguma perturbação para que você tenha o início de um sistema solar, um sistema estelar se formando. Inclusive, graças ao Hubble, a gente já conseguiu ver, inclusive, essas células de protoplanetas, né, de discos planetários se formando dentro de algumas dessas nebulosas. Tá? Então aqui você tem uma imagem, aqui é nebulosa cabeça de cavalo. Né? O pessoal é muito original com os nomes. Né? Então você tem aqui, tá? Outro exemplo, as cores das nebulosas dependem dos materiais, dos elementos que elas estão. Lembrando sempre que a maioria dessas cores são coloridas artificialmente, porque os telescópios, pelo menos os maiores telescópios, eles tiram fotos em preto e branco. E aí, dependendo dos elementos químicos identificados nessas nebulosas, eles vão colorindo, né, pela cor do elemento. Tá? Então aqui você tem um que é muito conhecido, que são os pilares da criação, é o nome dessa nebulosa. Tá? Quando você aproxima, você consegue ver discos planetários se formando, sistemas estelares se formando com seus discos de acreção, né? Também tirado pelo Hubble, né? No caso o telescópio. Essa aqui é a nebulosa de borboleta, ou mariposa, não me lembro bem o nome, se é esse, né? Mas também é o resultado da explosão de uma grande estrela, né, que emitiu para fora toda essa matéria que daqui a alguns milhões ou bilhões de anos formarão novos sistemas estelares. Tá? Bem, galera, foi isso por hoje. Até semana que vem. Bons estudos e participem lá da nossa atividade síncrona. Valeu, gente? Tchau, tchau.